nessas lives surpresa eu também vou ensinar várias técnicas de confeitaria que eu uso na minha produção e que sejam sempre úteis para vocês conseguirem montar bolos lindos, maravilhosos e gostosos para poderem ser decorados depois. Eu sou a Débora Tirabasso e hoje eu tô aqui para ensinar você a montar um bolo muito gostoso, que vocês vão ver que a gente vai depois decorar com pasta americana, mas eu quero mostrar que pode ser um bolo sim gostoso, não é um bolo seco, não é um bolo sem recheio e que com certeza depois o cliente vai gostar também, né? Não vai só achar bonito. Então, vamos lá, para começar, tenho aqui as minhas massas de bolo. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai montar um bolo, deixa eu colocar um pouquinho mais para trás aqui. A primeira coisa que a gente leva em consideração quando a gente vai montar um bolo é a massa, né? Então, no caso aqui que eu vou fazer um bolo que vai ser um bolo mais alto, que vai ser um bolo decorado, né? Aqueles bolos bonitos que estão super na moda hoje em dia, a gente precisa de uma massa que seja uma massa estruturada, né? Então, eu tenho aqui as minhas massas. Eu tenho aqui massa de baunilha. E essas massas que eu faço, elas são bem estruturadas. E depois de assar, eu espero esfriar um pouquinho, né? Eu desenformo. E aí eu enrolo em papel filme. No caso, essas massas aqui, eu assei na quarta-feira e deixei no freezer, né? Como eu ia usar depois de vários dias, eu não queria deixar na geladeira, porque senão ela acaba ficando ressecada todos esses dias. Então eu prefiro deixar a massa no freezer. Dá certo? Dá muito certo. Aí ontem de noite eu tirei essas massas do freezer, coloquei na geladeira, elas descongelaram, então molinhas, fofinhas. Só que esse tipo de massa aqui não é uma massa que fica totalmente fofa, né? Tipo pão de ló, porque massa tipo pão de ló, ela não tem a estrutura que a gente precisa para montar um bolo bem altão assim, né? Para segurar um recheio mais firme. Então a gente tem que saber escolher uma massa que seja bem adequada mesmo, tá? Não é qualquer massa que serve. Olha só que massa bonita é essa. Ela fica certinha, ó. Não tirei nada. Fica certinha. O cheirinho gostoso. Deixa eu desembalar a outra. Eu dou umas 2 voltas no plástico filme, tá? E aí, tranquilo, só colocar no freezer. Tem que etiquetar, lógico, né? Colocar no freezer. Eu muitas vezes eu enrolo um plástico filme e aí eu coloco dentro de um saquinho, né? Esses saquinhos aqui, ó. Porque daí a minha etiqueta eu coloco a etiqueta no plástico filme, enrolo com esse aqui, pra etiqueta não ter perigo de molhar no freezer, né? E aí às vezes ela sai ou eu não consigo mais enxergar, dependendo do tempo que eu deixo. Então, vamos começar a montar. Eu tenho aqui, ó, um nivelador de fatia. Eu costumo montar meus bolos, eu costumo cortar minha massa com faca de serra mesmo, aquelas facas grandonas de serra. Mas aí você vai ter que ter um olho melhor para poder fazer com que todas as fatias sejam da mesma altura, bonitinha, né? Para ficar tudo do mesmo tamanho, bonito. A fatia tem que ser bonita por dentro também. Não adianta fazer um bolo lindo e aí por dentro tem uma fatia toda torta, que a hora que seu cliente cortar e vir, ele vai acabar com aquele encanto, né? Então precisa estar bonito por dentro também. Para isso, a gente pode usar esses niveladores. Com eles a gente consegue deixar aqui bem certinho a altura da fatia que a gente vai cortar, de um lado e do outro, na mesma marcação aqui que ele tem. E assim a gente consegue cortar fatias que fiquem perfeitas, iguaizinhas e padronizadas. Isso não só é bonito, como também ele vai dentro de uma padronização quando você for montar um bolo, né? A gente consegue saber direitinho quanto de calda precisa, quanto de recheio, né? Não vai sair uma massa diferente da outra, um bolo diferente do outro. Então vamos lá, pra gente poder cortar, vamos lá, eu tenho aqui o meu cortador, eu vou fazer com que ele só movimente de assim, tá? Ó, o meu bolo eu vou deixar aqui na frente, então ó, eu vou fazer esse movimento e eu vou movimentando aqui, rodando o meu bolo, tá? Vou procurando deixar o nivelador na mesma posição, ele só fica indo pra frente e pra trás.
eu gosto de primeiro cortar assim as bordinhas. Quando eu vejo que todo o contorno já tá cortado, aí sim eu entro e corto a parte do centro, tá? Isso faz com que menos migalhas saiam, né? Pra não ter perigo de cortar, arrancar um pedaço do bolo. É óbvio que sai um pouco de migalha, né? Porque é bolo, o bolo tem migalha. Mas quanto menos migalha sair, significa que seu bolo é mais certinho, mais estruturado. Gosto de montar ele com a massa gelada, tá? Ó como ele fica bonitinho. Aí eu venho aqui e vou cortar aqui exatamente igual. Ai, mas vai sobrar a tampinha. Normal, tá? Isso porque eu peso as minhas massas. Dá até pra deixar um pouquinho menos na forma. Na hora que for colocar a massa, eu pesar um pouquinho menos. O problema é que às vezes pode acontecer, de repente seu forno não tá assim super legal e ficar uma massa um pouquinho mais torta que a outra e você não conseguir cortar as duas fatias que você precisa bem retinhas. Então eu já contabilizo essa partezinha aqui a mais e depois o que eu faço com isso? Eu posso cortar para fazer mini bolo, posso fazer bolo no pote, posso fazer massa de cake pop. Então isso aqui depois eu mantenho ali certinho e guardado e eu consigo usar ali na mesma semana, depois de uns dias, mantendo na geladeira eu consigo usar. Se a minha massa não tiver sido congelada ainda, eu posso congelar de novo. Quer dizer, eu posso congelar, não pode congelar de novo. Nesse caso aqui, como eu já tava com ele congelado, eu não vou congelar de novo. Então, ó, uma massa eu corto em 2 fatias, tá? Como eu vou montar um bolo com 4 fatias, 4 fatias de massa, 3 de recheio, eu vou usar 2 massas, né? Então eu faço a mesma coisa, ó, mantenho no lugar e vou girando o bolo. Assim é mais difícil de errar. E aí no final eu corto o centro. Vai ficar super certinho. E de novo, eu tô cortando aqui fatias de mais ou menos 2,5 cm de altura, tá? Aí vai do gosto mesmo. O que eu vou mostrar aqui é referente a essa altura de fatia, tá? Então, ó, eu vou ficar com 2 fatias assim, que tem dos 2 lados branquinho, e vou ficar com 2 fatias assim, ó, que tem um lado branquinho e outro lado da casca. Não precisa descascar isso, tá? Eu acho que é um trabalho totalmente desnecessário. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou deixar uma parte dessa aqui que tem a casquinha pra baixo e uma parte que tem a casquinha pra cima, que são as partes que soltam menos migalha, né? Então, o meu bolo ele vai ficar assim. Se quiser já cortar e deixar congelado assim, super apoio, tá? Coloca um disquinho de isopor por baixo, passa plástico filme umas 2 voltas, coloca dentro de um saquinho para não ter perigo de molhar, se for aqueles freezers, congelador que tem gelo, e também para não ter perigo de ficar com cheiro de alguma coisa que às vezes você tenha, né? O ideal é manter ele sempre longe de coisas de cozinha que a gente tem normais, né? Como coisas de casa, né? Como carne, alguma outra coisa que você tem congelado. Mas a gente sabe que no começo é difícil, né? Ter isso assim tudo separadinho. Então passa 2 voltas do filme e enrola coloca dentro de um saquinho com a data. Aí eu tenho aqui, ó, justamente um saquinho desse. Eu vou cortar aqui. Ó, quem tá entrando agora, eu desativei os comentários porque senão não dá pra enxergar, tá? Depois a gente abre um pouquinho pra tirar dúvida. E vou colocar aqui dentro. Isso aqui vai fazer com que eu consiga tirar mais fácil o meu bolo. Ele vai ficar todo contidinho. Outra coisa que eu posso fazer também, ou somente, né? Mas eu gosto de fazer também, é usar, que eu tenho usado bastante, é a tira de acetato. Essa tira de acetato, ela vai manter meu bolo mais juntinho, mais grudadinho um no outro, e ela vai manter aqui na altura toda dele, que esse caso aqui eu acho que ele tem
deixa eu ver, acho que é de 15, Esse acetato é de 15 centímetros. Esse meu bolo, ele fica mais ou menos com uns 12, 13 centímetros de altura, tá? Então, até 15 centímetros, usando essa tira aqui, ele fica de boa. Porque essa forma que eu tenho é uma forma de 10 centímetros de altura. Então, se eu tenho uma forma de 10 ou se eu tenho uma forma de 8, eu consigo montar de boa. Eu uso a forma só pra poder dar uma estruturinha assim, mas essa tira de acetato que vai ficar totalmente em volta pra conter esse bolo, tá? Eu não gosto de deixar só com a tira, porque eu acho que quando a gente tira essa tira aqui, né, o recheio que a gente coloca pode ficar meio grudadinho na tira, e aí você vai tirar, às vezes você puxa um pedaço do bolo, né, que fica meio grudadinho. Então eu acho um pouquinho mais perigoso, prefiro usar com o saquinho em volta, tá? Então, pra eu poder colocar essa tira aqui dentro, ó, elas vêm assim, enroladinhas, né? Então ela tende a se enrolar toda. Então eu venho no sentido contrário. Mesmo assim, ó, ela vai tender a enrolar. Vou colocar aqui. Vou deixar bem assim, do tamanho da forma, tá? Aí eu tenho aqui durex. Pode ser fita crepe. E vou prender bem aqui, tá? Que é pra garantir que não vai soltar. Depois que a gente coloca as primeiras 2 camadas, aí não tem mais tanto perigo. Mas no começo, ele vai tender a enrolar pro outro lado e você pode começar a se atrapalhar. Então, pra não ter esse problema, eu gosto de deixar bem presinho. Essa tira de acetato, depois que a gente usa, a gente pode sim lavar e usar de novo, tá? Usa até vocês acharem que ela está bem, né? Não precisa ficar usando e jogando fora, tá, gente? Por favor, isso aqui é plástico, vamos ter dó aí um pouquinho do meio ambiente, né? Eu vou colocar também uma só aqui desse lado, porque senão ele vai enrolar. Aliás, eu separei vários pedacinhos de durex, mas eu já usei tudo aqui. Deixa eu tirar um daqui, porque às vezes é mais difícil. Pronto. Cortar com uma mão só, senão ele vai enrolar tudo. Vou cortar aqui também. Peraí, tem que deixar bem certinho, senão dá trabalho. Então, ó, beleza, eu vou colocar a primeira aqui, que daí ela já dá uma segurada. Opa, o plástico por dentro, que é simplesmente pra não ter problema aqui de grudar nessa tira. E vou colocar a primeira aqui. Aí ele já segura tranquilo. Olha só, vou bem altão. Aí eu vou pegar a minha caldinha aqui. Essa caldinha aqui é uma caldinha básica de água com açúcar, que eu uso 2 partes de açúcar para 1 de água. Só deixo lá na... uma parte de açúcar para 2 de água, que eu só deixo ferver e já desligo. Se quiser aromatizar com baunilha, cravo, canela, raspa de laranja ou alguma bebida, pode. Eu gosto de fazer uma bem básica assim, porque é o que os clientes mais gostam, tá? Porque daí eu gosto de colocar sabor no recheio. Não gosto de misturar muito sabor, não. Aí eu vou vir aqui pra saber a quantidade ideal que eu vou usar nessa forma. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ó, eu gosto de usar a bisnaga porque eu acho que a gente dosa melhor. Eu vou passar uma vez. Passei uma vez, tá bom. Pra essa espessura de bolo, eu passo uma vez pra ficar tudo molhadinho. Tá tudo molhadinho. Mas eu não preciso passar 2 vezes, senão aí acaba molhando demais e esse bolo acaba perdendo um pouco da estrutura. Se a gente coloca mais calda aqui nesse momento, essa calda depois vai amolecer muito o recheio, vai amolecer muito a massa do bolo e vai acabar ficando com menos estrutura. Isso pode dar barriga no bolo. Isso
provavelmente vai dar barriga no bolo, tá? Ele não vai aguentar muito o transporte, ele corre o risco de entortar, então tem que tomar cuidado mesmo, tá? Essa própria massa que eu uso já é uma massa que é mais molhada, ela é uma massa que é macia, embora ela não seja tão fofa, e só ela já é gostosa, né? Esse tanto de calda e o tanto de recheio já é suficiente para fazer um bolo gostoso, não precisa de mais que isso. Aí eu tenho aqui doce de leite, que simplesmente é o leite condensado cozido na panela de pressão por 40 minutos, olha, ele fica bem firme, tá? Eu uso doce de leite assim mesmo, eu não gosto de misturar com nada, porque é como os meus clientes gostam. Vou colocar aqui num saco de confeitar, eu tô usando um bico aqui pitanga só pra me facilitar, porque como é muito fundo, eu acho mais fácil colocar um bico, mas não é necessário ter um bico não, tá? Tem algumas pessoas que fazem aquela barreira de contenção, né? Nesse caso aqui, eu vou fazer um bolo de pasta americana. Então, antes da pasta americana, eu vou fazer aquela pré-cobertura com ganache, que é aquela blindagem que fica bem firminha, tá? E além disso, meu doce de leite tem uma consistência bem firme, então eu não preciso fazer a barreira de contenção, não tem necessidade. Se eu for fazer uma cobertura, por exemplo, de buttercream, que é uma cobertura que na geladeira ela fica durinha, mas fora da geladeira ela fica mais macia, eu gosto de fazer também aquela cinta de contenção. A gente faz um círculo aqui na hora, antes de colocar o recheio, a gente faz um círculo bem na extremidade aqui de cada camada, e aí eu encho de recheio dentro. Essa barreira de contenção, que vai ser de buttercream também, ela vai impedir que o doce de leite ou que o meu recheio saia um pouquinho do bolo, né? Ou que pelo menos não suje o buttercream da cobertura. Então facilita bastante. Nesse caso, não precisa. Então, deixa um pouquinho o doce de leite fora da geladeira para ele ficar mais macio, ou põe um pouquinho no micro-ondas. Ou, se você acabou de cozinhar, espera só ele esfriar, né? Não precisa de colocar na geladeira e já usa. Eu preciso que o recheio esteja numa consistência mais cremosa para poder passar. Mas esse recheio, quando ele endurecer, ele tem que estar firme. Ele tem um ponto certinho. E aí, ó, eu vou alcançar... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ai, peraí. Pra conseguir mostrar melhor. Dá pra enxergar? Acho que dá. Dá pra enxergar melhor. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. Aí eu vou colocar aqui. Uma mão é difícil. Eu vou seguir tudo. Colocando o recheio assim, eu consigo chegar mais fácil lá embaixo, porque fica bem fundo, né? E eu consigo colocar a quantidade que eu preciso. Essa primeira camada, ela é mais chatinha porque ela é fundinha. Ó, deixa eu só mostrar. Se eu fosse fazer a barreira de contenção, eu ia fazer isso com buttercream e depois eu ia colocar o recheio dentro, tá? Vamos lá. Aí aqui é só preencher. Às vezes eu nem preciso, assim, eu coloco um bom tanto, olha só. E aí eu venho com a minha espatulinha, só com a pontinha, e eu dou uma ajeitada, porque esses recheios que eu coloco, eles são bem firmes, e a não ser que a gente tenha colocado um pouquinho no micro-ondas, é chatinho de colocar. É firme, mas é cremoso, né? Não é aquele recheio em ponto de brigadeiro de enrolar. Senão aí não vai dar certo. Olha só. Aí eu vou colocar mais uma camada de bolo. A camada branquinha e branquinha dos dois lados. Dou uma apertadinha aqui, que é pra ela ficar bem certinha.
só pra lá sentar. Acho que agora vai dar pra enxergar melhor. E vou, ó, passar a calda em toda a superfície. Vou encher um pouquinho mais aqui o meu saco de confeitar. Mais um bocadinho. Vocês pensam que domingo, dia que não trabalho, às vezes a gente tem que fazer coisas, né? A gente só precisa respeitar o nosso limite. E aí eu vou colocar aqui da mesma forma. Essa parte já fica mais fácil da gente conseguir enxergar, né? Passar aqui a espatulinha. Que beautiful. E vamos agora para mais uma camadinha, ó, já é a terceira. Vou colocar calda, uma passada em cada ponto. Ai, vamos ver se eu vou precisar de mais doce de leite. Eu tenho mais que tá na geladeira, acho que vou precisar de mais, hein? Eu abri uma, mas eu preciso de uma e um pouquinho. Olha, eu achei que dava o tantinho que eu tinha no saco. Bom, vamos continuar aqui, ó. Vou só, então, preencher aqui de doce de leite. Vocês viram que, olha, eu tinha uma lata inteira e mais um pouquinho de uma outra. E eu peguei aqui mais um pouquinho de uma terceira. Então, ó, para um bolo aqui de 15 centímetros, a gente usou bastante, né? Então, quando fala que o bolo é seco, não tem recheio, não é bem assim. O negócio é a gente trabalhar com o ponto certo, com a quantidade certa, pra gente conseguir ter um bolo gostoso também. Não adianta só fazer um bolo bonito. Olha só. Ô, Márcia, ixi, eu lembro de você, ó, faz tempo, né? Você é uma querida aqui. Me acompanha, acho que desde o comecinho, né? Aí, ó, vou deixar aqui a parte da casquinha pra cima. Eu vou só ajeitar pra ficar certinho, né? Porque senão fica meio amassado aqui o bolo. Só pra ele ficar certinho. E aí, eu vou molhar. Ó, deixa eu só mostrar aqui, ó. Não sei se dá pra enxergar. Ó, a hora que eu aperto, além de ser um bolo macio, que eu aperto e ele volta rápido, ele tá super úmido. E aí ele vai ter tempo agora de penetrar essa caldinha por toda a massa, quantidade certinha. Aqui, como eu cortei as minhas fatias com o nivelador, muito mais fácil, porque eu coloquei a fatia com o meu nivelador, eu coloquei o recheio com o meu bico de confeitar aqui certinho, e a minha forma tem a base retinha, bonitinha.
não tem porque o bolo ficar torto, certo? Então aqui eu só fecho, dei uma apertadinha só pra ele colar bem. E ó, tenho aqui o meu bolo montado. Eu vou deixar na geladeira de hoje pra amanhã cedo ou hoje à noite. Eu gosto de deixar pelo menos aí umas 6 horas, tá? Um bolo desse tamanho. Pelo menos umas 6 horas. Se for um bolo maior, eu gosto de deixar pelo menos 8, 10 horas. Esse aqui em 6 horas ele já fica bem contidinho, né? Vou deixar na geladeira assim, bem fechadinho, pra não ter perigo de ressecar ou de pegar o cheiro de nada que tem aqui, que tem na geladeira. E depois eu vou tirar da geladeira e vou começar a fazer a minha pré-cobertura com a ganache de chocolate meio amargo. Depois eu cubro com a pasta americana. Nesse meio tempo hoje, eu vou fazer umas flores que eu preciso fazer para esse bolinho aqui, que é o casamento de uma cliente muito querida. E então vou só montar o buquezinho de flores dela e aí eu faço a decoração. Provavelmente hoje à noite eu devo começar a cobrir esse bolo e aí amanhã cedo eu finalizo, né? Porque ela vem retirar de manhã, às 10 da manhã, então não dá pra eu fazer tudo amanhã, porque senão o bolo não vai estar super firme e seguro, não vai estar sequinho tudo, pra poder ficar seguro pra transportar. Então quando a gente tem um bolo pra entregar assim no dia seguinte de manhã, se der pra terminar um dia antes, é melhor. Porque daí a hora que você acorda, você vê se tá tudo bem, né? Ele secou, ficou bem tranquilo, bem seguro. E aí você só embala e entrega pro cliente. Se precisar arrumar alguma coisinha, dá tempo. Ah, então, né? Essas minhas 2 tampinhas que sobraram, eu posso fazer mini bolo, posso cortar o centrinho para fazer aqui mini bolo, ou posso fazer bolo de pote ou cake pop. Então, e com isso aqui, eu posso montar, fazer umas camadas numa tigelinha e fazer tipo um bolo do pote na tigela. Rapidinho pra fazer, com o que a gente tem na geladeira, faz uma sobremesa super gostosa que eles adoram. Bom, gente, eu queria abrir essa live surpresa, assim, de repente, pra mostrar um pouquinho aqui de como monta esse bolinho de uma maneira que a gente consiga deixar ele não só bonito depois na hora de decorar, mas também gostoso. Ele vai ficar estruturado, ele vai ficar bem certinho, bem retinho. E por dentro, quem acompanhou hoje a live inteira viu que sim, a gente molha bolo, a gente coloca uma quantidade legal de recheio para ter um equilíbrio, né? Eu não gosto, por exemplo, aqui de doce de leite com massa de bolo. Eu acho que é um bolo, né? Com a massa e o doce de leite. Eu acho que tem que estar equilibrado de recheio e ele vai ficar um bolo super gostoso e ao mesmo tempo bem certinho, bem seguro para você não ter problema com o bolo caindo. É dessa maneira que eu tenho montado meus bolos. Eu mudei um pouquinho esse ano, não tô montando da mesma forma que eu montava antes, porque a gente sempre vai se atualizando e melhorando, né? Não adianta a gente ficar preso num método que a gente tem e não abrir os olhos porque pode ser melhor, né? A gente vai sempre aprendendo também. E eu queria passar pra vocês essa maneira que eu tô montando, porque é um jeito novo que eu tô montando. Quem me acompanha há mais tempo, eu não montava bolo assim, tá? E assim eu vi que ele tá ficando muito legal. Não precisa prensar o bolo. Como ele já tá bem contido aqui com acetato, eu não preciso prensar o bolo. Então eu vou ter um bolo mais alto, mais volumoso, mais imponente e muito mais macio, certo? Bom, muito obrigada, gente, quem me acompanha aí hoje. E a gente se vê essa semana. Beijo, tchau, tchau.